Olá, meu nome é Luana Fortes, eu sou uma das curadoras aqui da exposição Sala de Jantar, junto da Cristina Tolov. É uma exposição que parte desse cômodo de uma casa. Muito já foi discutido sobre o lugar do público e o lugar do privado. No caso da Sala de Jantar, a gente está entendendo esse espaço como um entre-lugar. É um lugar onde as pessoas preparam o ambiente para receber as visitas. Essas visitas podem ser mais ou menos familiares. É um lugar, portanto, em que você expõe certa parte da sua intimidade, ao mesmo tempo que você esconde parte dessa intimidade. Então, é um espaço que é ambíguo nesse sentido. É como se fosse o primeiro passo que você dá dentro da intimidade da casa de uma pessoa. Tendo isso como ponto de partida, nós pensamos num ambiente com trabalhos de artistas, criadores, designers, dessas múltiplas áreas da criação no âmbito das artes, para compor uma exposição com uma diversidade de linguagens, de artistas, de gerações e também de tempo em que esses trabalhos foram feitos ou qual é o tempo que esses trabalhos guardam. A gente pensou bastante nesse espaço como um espaço que tem um certo acolhimento, né? A gente tem tons amarronzados, a gente tem um espaço cuja densidade de trabalhos em relação aos vazios é bastante ampla. Então a gente pensou nessa ambiguidade tal qual a gente entende que são as situações que ocorrem nesses jantares do mundo das artes. Certo decoro, as pessoas se comportam de determinada maneira, mas bebem algumas garrafas de vinho, depois se sentem mais à vontade, mas ao mesmo tempo tem aquelas palavras não ditas, aqueles olhares trocados, aqueles gestos contidos. Então é um ambiente que opera justamente nessa dualidade entre conforto e desconforto. Bom, aqui a gente trouxe uma cadeira do Rodrigo Bueno, que é a cadeira Bastilha, da série Mobília Tomada, que é uma cadeira do Luís XVI. E é uma cadeira viva, onde ele cultiva plantas, cristais, sementes, e ela se torna, junto com outras peças, como personagens nessa exposição. Aqui a gente tem outra cadeira da Fernanda Pompermayer e da Anália Moraes, que é uma cadeira feita então pelas duas ceramistas, e o que é muito interessante é que elas cobrem essa cadeira com uma massa de celulose que ela é feita a partir do recolhimento de bitucas de cigarro jogadas na praia em Ilhabela, onde uma ONG faz todo um trabalho de limpeza dessas bitucas, transformam numa massa de celulose e elas compõem essa cadeira com fragmentos de cerâmicas do ateliê das duas artistas. A gente está pensando muito sobre a presença dos objetos numa sala de jantar com objetos que podem guardar uma certa subjetividade que normalmente só é associada às pessoas. Se a gente pensasse nos jantares que se passam, principalmente no mundo das artes, quem seria o narrador dessas histórias, né? Que poderia contar sobre o que se passa, sobre as conversas, sobre as tensões, sobre as dinâmicas de diversidade que se passam nesses eventos. E aqui a gente parte da noção de que quem poderia contar essas histórias são os próprios objetos. A gente tem uma exposição que tem um conjunto amplo de artistas e de linguagens, mas ao mesmo tempo esses trabalhos não trazem a presença do corpo humano de fato. Trabalhos que têm a escala do corpo, ou trabalhos que têm imagens de partes do corpo humano, ao mesmo tempo em que a gente traz algumas configurações diferentes no espaço, colocando trabalhos de arte em relação ao mobiliário. Então, por exemplo, nós temos uma pintura que é colocada como tampo de uma mesa, nós temos uma inversão de valores nesse sentido também quando a gente coloca uma tapeçaria considerada artística, pendurada na parede, e alguns trabalhos que dialogam já desde o princípio de suas criações com mobiliários. E um ponto importante da exposição foi transformar a tela da Giulia Bianchi em mesa de jantar. Uma tela que normalmente só se vê pendurada na parede, ela está exposta em mesas de mármore e no sentido horizontal. E essa pintura ocupa esse espaço então central na exposição, onde a gente dá a possibilidade do espectador ver uma tela de uma perspectiva totalmente diferente. Bom, ela pinta, né, diversas cobras nessa tela com diferentes velocidades de movimento, né? E com isso o olhar acaba percorrendo esse movimento dessas cobras
e vão gerando sensações sinestésicas diferentes no espectador. Outra peça bem interessante da exposição é a tapeçaria do Jean Lurçat, que é uma tapeçaria dos anos 40, que foi muito presente também em casas modernistas brasileiras, e ela traz uma temática muito interessante também, até um pouco surrealista, onde existe um armário e plantas, animais, insetos saindo desse armário com esses motivos tropicais. A estante do Gustavo Bittencourt é uma estante muito interessante porque ela, em algumas partes, ela justamente perde a função de estante, por ela ter desníveis e ser irregular. E por outro lado, a gente tem uma estante feita por azulejos da artista Débora Bolsoni. Também temos a presença de alguns trabalhos do Tiago Honório, como este que é da série Evidência, e traz olhos de roca, olhos de cristal, né? Então até o próprio título da série, Evidência, também traz uma certa mística em torno desses olhos que estariam aqui postos na parede na altura de uma pessoa de estatura mediana e que, portanto, estariam observando o que se passa dentro desse ambiente ou poderiam estar encarando aquele que também os encarar de volta. A obra do Marcos Deusdedit traz nessa peça um corpo invisibilizado de uma pessoa que narra a percepção dela presente em um jantar muito luxuoso, em que existe uma fartura de alimentos em contraponto à própria realidade mais simples dessa pessoa. Pensando em específico o trabalho Copa, do Tiago Honório, aqui a gente também tem uma menção ao tipo de trabalho que ocorre nesses ambientes, né? Então, se por um lado a gente tem aqui uma sala de jantar que não é habitada por corpos, a gente tem aqui também a presença dessas buchas de cozinha que remetem justamente ao tipo de trabalho que se passa por trás, que seria o trabalho da limpeza. E ao mesmo tempo também tem uma reflexão em torno da bandeira brasileira vinculada à dupla de cores verde e amarelo. Também foi do nosso interesse trazer trabalhos que se relacionassem com a própria comida. Alguns dos trabalhos da Ana Dias Batista, que estão aqui presentes, fazem essa relação. Por exemplo, o trabalho Migalhas, ele traz essa aparência de migalha de pão, mas que na verdade são pequenos objetos feitos de poliuretano e depois pintados, que tem uma semelhança praticamente inescapável com as próprias migalhas de pão. A forma pela qual ela expõe essas migalhas aqui no espaço é em relação a uma mesa da Bia Rezende, que é recortada ao meio e colocada lado a lado, em que ela traz duas como se fossem composições idênticas em ambas as mesas. Então, quais são essas relações entre sujeito e objeto que são possíveis da gente endereçar aqui a partir, por exemplo, da presença também de imagens de animais que também guardariam uma certa subjetividade, estariam entre o que a gente entende como humano e o que a gente entende como objeto, tal qual as plantas e pedras que guardam também uma energia ou uma vida latente que são exemplificadas em alguns desses trabalhos que compõem o conjunto. E não só os objetos guardam uma memória, mas também os materiais. As esculturas de pedra-sabão do artista Daniel Jorge carregam toda essa memória da sua ancestralidade e é um artista de Minas Gerais, onde a pedra-sabão foi fundamental para a história da cidade. A gente pensa muito em uma relação quase hierárquica entre o que a gente considera sujeito e o que a gente considera objeto, como se os sujeitos estivessem acima dos objetos. Mas se a gente parar para pensar também, os objetos, eles sobrevivem os humanos, né? Então, os humanos se vão e os objetos perduram. Os objetos, eles guardam uma memória que os humanos não são capazes de guardar. Tendo isso como perspectiva,
eu considerei importante produzir um texto que também trouxesse isso à tona. Uma narrativa narrada do ponto de vista da mesa de jantar, também para salientar essa possível subjetividade dos objetos.